E aí nós tínhamos parado, então, na questão aqui do artigo 4, a eternidade difere no tempo. Lembra? Nós tínhamos, então, a explicação aqui dos quatro respostas, quatro objeções, né? Portanto, deve-se dizer que este argumento procederia se o tempo e a eternidade fossem medidas no mesmo gênero, ou seja, né, eles diferem em relação ao gênero. O tempo e a eternidade não têm a ver. O que manifestadamente é falso por aquilo que o tempo e a eternidade medem. Lembra? O tempo mede antes, agora e depois, e a eternidade não tem antes, agora e depois. A eternidade é instante imutável. Né? Quanto ao segundo, deve-se dizer que o instante temporal é o mesmo quanto ao sujeito, em todo o decurso do tempo, mas difere quanto à razão. Ó, o instante temporal é o mesmo quanto ao sujeito. Ele está falando do instante temporal presente, né? O presente é sempre o mesmo. Em todo o decurso do tempo, mas difere quanto à razão, ou seja, quanto ao seu fundamento. Deixa eu só ver aqui o negócio antes que dê um problema sério, que trava minha imagem. Continuando. Porque assim como o tempo corresponde ao movimento, assim o instante temporal corresponde ao que é movido. Ó, o tempo corresponde ao movimento. Ou seja, o que isso quer dizer? Que tempo é igual a movimento. Bom, então tempo, quando a gente fala de movimento, é a mesma coisa que falar de tempo. Um instante temporal ao que é movido. Um instante temporal ao que é movido. Aí você fala assim, mas não estou entendendo muito bem. Claro que tá. O que é movido? Uma coisa movida. O, o tempo é o movimento todo. O instante temporal, o presente se move, no sentido que é aquilo que a gente capta. O presente atual, daqui a 5 segundos vira passado, certo? O instante futuro, daqui a 5 segundos, chega. Então, aquilo que é movido é uma questão de instante. Percebeu aí? Pegou agora a ideia, né? Então tá. Ora, o que é movido é, quanto ao sujeito, o mesmo em todo o decurso do tempo, mas difere segundo a razão, estando aqui, depois ali. O movimento é sucessão, tá vendo? O movimento é essa sucessão do instante, do presente. Do mesmo modo, o fluir do instante, conforme muda segundo a razão, é o tempo. É o tempo, ó. Conforme muda segundo a sua razão, o que? De lugar é o tempo. Claro que o lugar não é lugar físico, é um lugar o que é analógico, né? Imagético. Né? Então, ó, entender. Vamos lá no entender. Um instante do tempo é idêntico a outro instante, mas não possui o mesmo lugar na ordem da sucessão do movimento. Apenas a razão apreende a ordem da sucessão e o lugar relativo que possuem os instantes. Ó, um instante do tempo é idêntico a outro instante, mas não possui o mesmo lugar, viu que eu falei para vocês? Agora vocês entenderam. Lugar é presente, passado e futuro, certo? Nesse caso. Na ordem da sucessão do movimento. Apenas a razão apreende a ordem da sucessão e o lugar relativo que possuem os instantes. O tempo só existe de fato na razão capaz de apreender simultaneamente o antes e o depois. Ó, na razão capaz de apreender simultaneamente o antes e o depois. E é por isso que é memória, né? A razão que apreende simultaneamente o antes e o depois. Um aqui é a memória, que é o depois, e o outro é o que? A imaginação, né? Você tem duas possibilidades. A projeção do tempo é uma imaginação, né? E é por esse motivo que o texto afirma que um instante só difere nocionalmente do outro instante. Todavia, não é a razão que cria o tempo, pois não é ela que efetua a sucessão nem a ordem dos instantes. Essa ordem é objetiva, a razão a recompõe, mas não a inventa. Isso aqui é o contrário daquilo que fala o Kant. O Kant, comigo, fala o contrário disso. Ele fala que a razão estética, ou a lógica estética, como instrumento a priori, é que determina o que é o tempo, o que é o espaço, o que é o lugar. Entende? Então isso aqui difere imensamente daquilo que nós temos na modernidade. Tá bom, então aqui, ó, text selection, current properties, não.
Então aqui vocês já viram a diferença entre Kant e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai dizer, olha, o seguinte, tá pro lado de fora. O Kant vai dizer, tá pro lado de dentro. Tá bom? Então, aqui difere. Pro Kant, a razão inventa, assim, ou seja, sustenta e inventa o tempo e o espaço. Pro Tomás de Aquino, de maneira nenhuma. Certo? Então, atenção nesse ponto aqui, hein? Vou deixar aqui de vermelho para a gente lembrar. Portanto, aqui nós postulamos, Tomás de Aquino postula uma realidade objetiva. Kant, os modernos, né, começando por Descartes e Francis Bacon. Lembra do Bacon? Então, Bacon no hambúrguer. Lembrou? Então, Francis Bacon e Renato Descartes, né? Você não vai falar Descartes, né? Tá bom, obrigado, né? René Descartes. Depois que você come o bacon, você tem uma situação de Descartes, entendeu? Então você lembra dos dois agora, né? Os dois iniciantes da questão do subjetivismo. Subjetivismo, que é o contrário daquilo que o Tomás de Aquino disse, que ele é o objetivo, a realidade objetiva, é o objetivismo que está aqui. Bom, então. Ora, a eternidade permanece a mesma, tanto quanto ao sujeito como quanto à razão. Ora, a eternidade permanece a mesma, tanto quanto ao sujeito quanto à razão. Claro que é instante, né? É instante. Sendo instante, não poderia ser diferente. Não gostei dessa cor, quero meu laranja de volta. Isso, não, a história está muito aí. Assim, a eternidade não é a mesma coisa que um instante temporal. Que o instante temporal não, porque o instante temporal é presente e a gente capta ele, né, não inventa mais o capta, ó. Não, essa ordem é objetiva, a razão a recompõe, mas não inventa. Então, a gente recompõe o instante temporal. Um instante eterno não pode ter mudança presente, passado e futuro, certo? Senão não é instante. Aí, continuando. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, assim como a eternidade é a medida própria do ser, assim o tempo é a medida própria do movimento. Ó. O tempo é a medida própria do movimento. A eternidade é a medida própria do ser. Ora, o ser aqui é o ser de Deus, né? Porque o nosso ser, ele é um ser composto, né? Então ele é sempre um ser composto. O ser de Deus é a medida eterna, é eterna. O ser por excelência é Deus. A gente é ser composto, né? Composto derivado, né? De Deus. Não é derivado diretamente, ainda por criação, né? O que transforma em uma coisa, a gente é uma coisa mais limitada ainda. Por conseguinte, à medida que algo se afasta da imobilidade própria do ser e se encontra sujeito às mudanças, ele se afasta da eternidade e está sujeito ao tempo. Por consequente, à medida que algo se afasta da imobilidade própria do ser e se encontra sujeito às mudanças, ele se afasta da eternidade e está sujeito ao tempo. Aí você fala, mas o que é isso aqui? Olha, o que Tomás de Aquino está dizendo aqui não é que existe alguma coisa que emana de Deus. Não tem emanação, tem criação. Beleza? Deus é um só. No sistema monoteísta, Deus é um só. Não comece a inventar teorias doidas, tá bom? Não é monismo, é monoteísmo. Monismo, você tem uma substância que vai se dividindo a partir dela, e ela é igual ou idêntica àquela primeira. Certo? Monoteísmo, Deus, substância separada, não se divide. O que ele faz? Do nada, cria. E ele permanece ali, separado daquilo que ele cria. Certo? Então tá. Por consequente, à medida que algo se afasta da imobilidade própria do ser, se encontra sujeito às mudanças. Ele se afasta da eternidade e está sujeito ao tempo. Ele se afasta da eternidade e está sujeito ao tempo. O que quer dizer isso? Aquilo, no momento que Deus cria algo no monoteísmo, aquilo passa a ficar totalmente afastado dele. Por quê? Porque não comunga
não está unido, não participa do seu ser. Sendo assim, ele está sujeito ao tempo. Agora, a gente pode falar, mantendo essa barreira, Deus aqui, barreira infinita aqui, criação aqui. O que está mais próximo de Deus, como se fosse o sistema solar, tá bom? Então Deus é o Sol. O planeta mais próximo do sistema solar é Mercúrio, certo? Certo, né? Você não sabe nada, não, né? Não lembra nada, né? Não é mais nada de vestíbula, nem vestíbula isso aí, né? Tá, Mercúrio, mais próximo. Estando mais perto do Sol, ele é o que recebe mais calor. Ele não é o Sol, não coincide com o Sol, não saiu do Sol pulando para fora, entendeu? Ele é um planeta que está ali, que pegou a órbita do Sol, está em volta. Então ele recebe mais calor. Depois de Mercúrio vem quem? Vênus. Jesus, sabe nada, né? Vênus, né? Vênus. Não sei, não lembro. Nunca vi planeta na minha vida, não. O que você está falando? Para mim, planeta é bolinha. Põe uma bolinha lá. Meu pai explicava assim, botar uma bolinha de gandona. Aí botava umas panelas para me explicar o Sol ali, e aí eu falava, não, então tá, não entendia nada, nem lembro. Então Mercúrio vem depois. Mercúrio vem antes. Vênus vem depois. Vênus tem vida? Não tem vida. Por que que não tem vida? Porque tem um monte de gases lá dentro, e tempestades e etc. Por quê? Porque ainda está muito próximo do Sol. Depois nós temos o planeta Terra. E aí sim temos vida. É o terceiro na escala, né? Depois do planeta Terra vem qual planeta? Jesus, Saturno, Marte. Marte. Depois de Marte vem o quê? Saturno. Depois de Saturno vem o quê? Júpiter. Depois de Júpiter tanto faz, mano. Tanto faz, entendeu? Plutão, tomar banho também depois que vem. Tanto faz ali. Bom, pode aparecer 10 mil, também não interessa. Porque por que que Júpiter é importante? Ele é importante porque ele segura um monte de problemas que vem ali, né? E funciona mais ou menos como um anteparo. Todos eles funcionam como anteparo para segurar algumas coisas aí, né? Para o planeta Terra ter vida. Mas tá aqui, ó. Então, nessa ideia de sistema solar, a gente consegue entender o que está escrito aqui no seguinte sentido. Aquelas criaturas que foram feitas por primeiro por Deus, como criaturas mais perfeitas, participam e se aproximam mais da imobilidade da eternidade de Deus do que aquelas que estão mais distantes. Certo? Então, serafins, querubins e tronos participam mais da imobilidade de Deus, portanto são seres eternos, entre aspas, né? Quer dizer, eles permanecem vivos sempre, eles não são destruídos pelo tempo, mas tem mudanças de local, quer dizer, mudanças no modo como pensam. E aqueles que são mais próximos têm menos problema com Deus. Aqueles que estão mais distantes têm mais problema com Deus, certo? Aí você vai falar assim, tá, mas e o capeta? O capeta não é um serafim? Ou o capeta é um querubim? Ou o capeta é um arcanjo? O que é o capeta? Bom, o capeta não sei direito o que ele é, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia não fala muito bem o que ele é, entendeu? Tem hora que chama ele de arcanjo, tem hora que chama ele de serafim, tem hora que chama ele de querubim, então assim, ó, sei lá, entendeu? Mas o que eu sei é, se afastou de Deus, se afastou, mudou de lugar, perdeu a graça. Não é que Deus deixe de dar graça, porque se voltasse ele mesmo para Deus, de acordo com todo esse sistema lógico que estamos na nossa frente, Deus, sendo ato puro, não poderia negar o retorno do capeta à graça, porque Deus é ato puro, certo? Agora, o capeta não quer. Ele não querendo, não é possível nada, tá bom? Então marca essa noção. Ela é mais complexa do que isso, mas é uma noção inicial. Tá bom? O que a coisa assim, né, pensada, ela é mais complexa do que isso. Ela não é tão simples assim, mas é como noção inicial para depois a gente construindo progressivamente a compreensão disso. Então, por consequente, à medida que algo se afasta da imobilidade própria do ser e se encontra sujeito às mudanças, e o ser humano é a 10ª hierarquia das criaturas, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque vindo como criatura intelectual nós temos serafim, querubim, tronos. Principados, potestades... Não, dominações, principados, potestades. Depois nós temos arcanjos... Não, virtudes, arcanjos e anjos.
Assim, vai se afastando, tá vendo? E até depois vem o ser humano, certo? Depois é o quê? Vem bicho. E qual que é o bicho imediato depois do ser humano? Sei lá, macaco, não sei, entendeu? Quando você morrer, você vai lá e pergunta pra Deus, entendeu? Ou então você vai lá e pergunta pros anjos, não sei. Aí eu não sei, entendeu? Qual que é a criatura mais próxima, né? Pode ser que seja um peixe, vai saber, entendeu? Por quê? Porque depois da ciência moderna nós temos o quê? A questão genética, né? Esses dias eu fiquei sabendo que o peixe paulistinha substitui o chimpanzé nas experiências científicas, porque a proximidade genética dele é maior do que do chimpanzé, né? Então depende aí, né? Por consequente, depende da perspectiva. Se for a perspectiva intelectual, tem que ser o bicho mais próximo do ser humano. Se for uma perspectiva genética, daí muda tudo. Por quê? Porque aí nós temos a questão do ser humano como o ser que compõe em si matéria e imatéria, ou seja, intelecto e matéria. Aí muda. Bom, se a perspectiva for matéria e gene, muda. Porque anjo não tem genética. Mas quando o anjo assume corpo, não por possessão, porque assim, ó, a diferença entre demônios e anjos que estão ainda na graça de Deus é que anjo não possui corpos. Por quê? Porque ele não tem nenhuma necessidade disso, nenhuma insatisfação para isso. Demônios possuem corpos de seres humanos, de animais, etc., porque eles são seres muito satisfeitos porque perderam a graça. Então existe uma agonia dentro deles que faz com que eles se refugiem tomando corpos dos outros para aliviar um pouco da sua agonia de ter perdido a graça de Deus. Sacaram a ideia aí? Mas enquanto que um anjo nunca faz, mas ele pode assumir corpo dele mesmo. Ele pode condensar a matéria e aparecer como corpo. Quando ele condensa a matéria, tem gene? Tomás de Aquino vai responder depois, apesar dos anjos que não tem órgãos. Quando assume corpo, não tem órgãos. Assume corpo próprio, não tem órgãos. É só uma condensação que está lá. E depois ele se desfaz também. Ele não se desfaz virando geleia, entendeu? Lembra aquele negócio que você brincar com os que chama geleca? Aquele cheiro estranho. Negócio verdão assim, azul. Não vira isso. Ele vira o quê? Ele vira um nada, faz assim, tum, volta para o estado natural, a água, o ar, a terra, o fogo que ele usou para usar aquele corpo. Agora vem a seguinte questão: mas é dito nos tratados sobre os anjos que o demônio pode assumir um corpo humano e procriar com uma mulher. Daí vem o anticristo. É certo? É. Mas aí tem que ter genética, né? É. E o que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que é a Idade Média, meu filho, minha filha. Isso é uma teoria da Idade Média, uma tentativa de dizer como é que o anticristo vem, de acordo com a carta aos Tessalonicenses. São Paulo apóstolo diz que o homem da perdição existe, que ele vai aparecer em algum momento, tá certo? E que aí, por quê? Porque aí vem toda uma questão, né, de uma teologia que se desenvolve na patrística para dizer assim, olha, é o filho do capeta. Agora, o filho do capeta, a gente sabe que tem que ter gene. Não tem gene, vem como? Não sei. Tem que reformular a teoria daí como é que fica? Sei lá. Agora eu vou perder meu tempo da vida não, pensando em capeta, meu. Vou pensar em outras coisas, entendeu? Não dou conta nem de ser humano, vou dar conta de pensar em capeta. Deixa eu pensar aqui as teorias dos capetildos aqui para ver como é que funciona. Não dá, né? Tem que pensar no imediato do ser humano, né? Não ficar pensando qual que é a genética dos capeta, né? É complicado, né? Por consequente, à medida que algo se afasta da imobilidade própria do ser, se encontra sujeito às mudanças. Ele se afasta da eternidade, está sujeito ao tempo. Logo, o ser das coisas corruptíveis, porque é mutável, não é medido pela eternidade, mas pelo tempo. Logo, o ser das coisas corruptíveis, porque é mutável. O que é o ser das coisas corruptíveis? É o ser composto de essência e existência. Lembra que eu falei para vocês? É composto de essência e existência. Se tem existência dentro do tempo. Se tem existência dentro do tempo, é mutável. Se é mutável, não é medido pela eternidade, mas pelo tempo. Certo, Natália? Tranquilo, né? Não, não tá tranquilo. Tá com cara de Nayara.
Tá com cara de Nayara revoltada. Tá entendendo isso aqui ou não? Tá, falou que tá. Quando Nayara não entende, ela fica com uma cara da revolta. Fica com cara de Denzel Washington. Tã, aquela musiquinha. Ui, ui, aquela. Já viu? O Protetor 3, então. Aquela música. O tempo mede não apenas o que muda em ato, mas também o que é mutável. O tempo mede não apenas o que muda em ato, mas também o que é mutável, ou seja, aquilo que tem potência. Deus não é potência. Deus não tem potência. Deus é todo poderoso, é potente. Não, vamos com calma. Não é esse nível. É de nível de força. Então ele é força absoluta, beleza. Agora, falar que ele tem poder no sentido de potência, porque Deus contém em si todas as possibilidades. Não, Deus é ato puro, contém em si todas as possibilidades, porque ele tem tudo aquilo ali como ato, né? Então, beleza. Agora, dizer que ele tem que Deus muda porque ele compreende todas as possibilidades, ao compreender todas as possibilidades, isso aí é modernidade, isso é Leibniz, Newton. Bom, então aí é outra coisa. Bom, aí, mas aqui não. O tempo mede não apenas o que muda em ato, mas também é mutável. Por isso, não só mede o movimento, mas também o repouso, que diz respeito ao que é feito para se mover, mas não se move. Por isso, não só mede o movimento, mas também o repouso, que diz respeito ao que é feito para se mover, mas não se move. Ó, o repouso feito para se mover, mas não se move. Começa a ecoar um pouco da primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Ah, mas tem muita coisa que ecoa um pouco com a modernidade. É, muita coisa. Por quê? Porque é uma continuidade de conhecimento, né? Esse pessoal que chegou na modernidade conhecia bem isso aqui, viu? Não conhecia talvez por leitura direta do Tomás de Aquino, mas indiretamente conhecia porque tinha que encarar com o tipo de conhecimento que estava muito fundamentado em cima do conhecimento escolástico. Ah, mas passou pelo humanismo, passou, mas passou também pelo renascimento cultural. Passou, mas não muda tanto assim. As referências sempre permanecem. Por exemplo, chineses. A referência confucionista que está lá permanece. Indiano, a influência budista, influência indiretamente, né? Porque desaparece no século XII. Mas a influência hindu permanece, os Vedas permanecem. De certa maneira, o budismo permanece lá, né? Ainda com algumas questões relativas à absorção do budismo. Certo? Agora, na China, no Japão, o budismo está sempre presente, é como se fosse uma carga cultural, né? Da mesma maneira que Tomás de Aquino está sempre presente como uma carga cultural na Europa. Artigo 5. Vamos para o artigo 5? Então, nós passamos agora para o artigo 5. O Evo difere do tempo quanto ao quinto, Converse assim se rapidinho. procede. Deixa eu só dar um pause na gravação, que daí eu subo separado, peraí.